Meus amigos, a psicologia social nos apresenta pesquisas acachapantes. Eu apresento apenas uma delas. Uma pesquisa da década de 50, proposta pelo pesquisador Salomon Asch. A pesquisa teve uma notoriedade que transcendeu os muros da universidade. É a pesquisa dos 5 pauzinhos, conhecida como The Largest Stick. A pesquisa, no meio de um monte de perguntas, o pesquisador apresentava 5 tracinhos, sendo que um deles claramente maior. No universo de respondentes, havia 49 atores e um efetivamente pesquisado. O objetivo é estudar a influência do coletivo, condição de vida no mundo, sobre o individual, supostamente livre. E a pergunta é: qual o tracinho maior? Veja que é uma pergunta de pura evidência, de pura constatação sensorial, que não cabe nenhuma dúvida. O tracinho maior era quase o dobro dos outros. Só que os 49 atores estavam instruídos para dizer que o pauzinho maior era outro que não o efetivamente maior. Entenderam? E o nosso herói pesquisado, no meio lá, foi vendo todos dizerem que o maior não era o maior. O laboratório é fantástico, porque joga a câmera no cara, vê a inquietação do sujeito, e ele tampa um olho, tampa o outro olho, olha de lado, começa a encarar as pessoas. E o pesquisador constatou que nesse contexto de manifestação social, que é o nosso contexto de vida, 8 de cada 10 entrevistados optou por concordar com o coletivo. Esses 2 ganharam um nome na psicologia social: personalidade assertiva. Pessoas que suportam melhor a pressão do coletivo. Pessoas cuja constituição suporta melhor a tristeza da desaprovação do coletivo. Mas concordem comigo, se numa pergunta imbecil como qual o tracinho maior, 8 de cada 10 já abrem mão da evidência, imagine no caso de uma eleição. Manifestação livre por excelência. Você tem lá candidatos com 40%, 35% e candidatos com 2%. Como é duro votar na Erundina. Fica evidente que as grandes candidaturas atraem os indecisos. Fica evidente que eu não quero perder o meu voto. E o voto útil é a tradução eleitoral da pressão do coletivo sobre o comportamento individual. Naturalmente, isso me faz pensar numa outra pesquisa, o comportamento religioso do aluno da USP. E o pesquisador, já sabendo desses problemas, adotou 2 critérios metodológicos. O primeiro, uma pesquisa anônima por questionário, em urna secreta, sobre a frequência a cultos religiosos. E a segunda, uma consulta numa bateria enorme de grupos de discussão. Não só você manifestaria publicamente a sua opinião, como debateria sobre ela. Pergunto a você, o número de alunos da USP que manifestaram a frequência regular a cultos das novas igrejas pentecostais foi idêntico nos 2 métodos? Naturalmente que não. Entende-se assim o conceito de Elizabeth Neumann de clima de opinião. Todos nós temos uma intuição de qual é a opinião dominante num certo universo. E a intuição na USP é de que a opinião dominante é contra cultos religiosos, em especial esses. Mas a discrepância superou qualquer expectativa. Porque o número de frequentadores desses cultos foi 16 vezes maior nas manifestações anônimas. Ou seja, de cada 16 frequentadores, só um estava disposto a suportar a discussão sobre o tema no coletivo, no mundo da vida, nas relações sociais.
A psicologia social mostra, então, o quanto nós estamos constrangidos a negociar a nossa própria identidade com aquilo que supomos ser a expectativa do outro. O quanto estamos obrigados a negociar a nossa própria construção identitária com aquilo que supomos represente a aprovação do maior número. E assim a professora Elizabeth Neumann, já no final do século XX, vai nos propor um modelo, o modelo da espiral do silêncio. Hoje em dia, modelo fabuloso para entender a questão da liberdade no mundo contemporâneo. Segundo a professora, um indivíduo que tem uma opinião que ele entende subjetivamente como minoritária, tende a se calar diante daquela temática, dando a impressão que aquela opinião é ainda mais minoritária do que é. E quanto mais minoritária a opinião, mais os seus adeptos se calam, numa perspectiva espiralada.